Muito boa noite. Agora 20 horas e 23 minutos. Estamos começando o debate Escola Sem Partido, transmitido pela Connect TV através do canal 10 da Megabit para toda a região oeste da Grande São Paulo e também para todo o Brasil, para diversos países que nos acompanham costumeiramente, acompanham a programação da Connect TV através das nossas redes sociais, e para o pessoal que já nos acompanha através, pode colocar aqui o nosso aplicativo Connect TV Play, que você já pode baixar através do Google Play. Muito boa noite a todos. Hoje a Connect TV tem o orgulho, a honra e a responsabilidade de trazer um debate que está sendo muito acalorado através das redes sociais, que é o projeto Escola Sem Partido. Defendido por uns, odiado por outros, e neste momento a gente inicia um bate-papo, um debate com o intuito de esclarecer e de mostrar os dois posicionamentos que são muito antagônicos, mas que democraticamente nós vamos expô-los e poder compartilhar dessas opiniões com vocês. A partir de agora, então, vou fazer as apresentações. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui Douglas Martins Iso, presidente da CUT. Seja muito bem-vindo. Pode dar o seu boa noite para o público que está nos acompanhando. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela Connect TV. Quero saudar aqui o Eudes Ricardo, saudar aqui os nossos debatedores, o Bruno, o Rubinho. O Rubinho é maior do que o Bruno, né? É engraçado aqui essa... E a minha companheira Nilceia. E falar, viu, o Eudes, da satisfação que eu tenho de voltar aqui a Osasco, porque quem está nos acompanhando, eu acho que Osasco tem uma história bonita para o movimento sindical. Osasco, em 1968, foi a primeira grande greve, junto com Contagem, em 1968, que inicia um questionamento em plena ditadura militar, né? 10 anos depois, surgiria o movimento sindical, o novo movimento sindical, lá em São Bernardo do Campo, Lula e tudo que a gente sabe, depois a CUT e o PT. Mas aqui em Osasco foi o primeiro grande enfrentamento dos trabalhadores contra a ditadura. E o ano passado nós tive o prazer aqui de acompanhar o lançamento do livro, a biografia do José Ibrahim, um grande companheiro de luta. Foi um momento muito emocionante com a família, os companheiros que estiveram presentes. À minha direita aqui, quero dar o boa noite e cumprimentar Rubinho Nunes, advogado do MBL Nacional. Seja muito bem-vindo, Rubinho. Muito obrigado, Eudes. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite ao Douglas, Nilceia, ao Bruno do MBL de Osasco. Queria fazer um agradecimento principal aqui à Connect TV, parabenizar por abrir as portas da TV para um debate acho que é muito importante. Às vezes falta um pouco de coragem para as emissoras, para trazer à tona temas importantes que estão no momento de discussão na sociedade, entre todos, e principalmente o movimento do Brasil Livre de Osasco. É um núcleo muito importante do MBL, tem participado ativamente, tanto na cidade quanto a nível nacional, no combate à corrupção, no combate ao PT, no combate, enfim, aos crimes que a gente tem visto no país. É um núcleo que tem feito um trabalho preponderante para a gente, muito importante. Eu me sinto honrado de estar aqui do lado de um dos coordenadores e na cidade de Osasco. Muito obrigado. Obrigado. Também ao meu lado direito, Bruno Santos, coordenador do MBL Osasco. Muito boa noite. Boa noite, Eudes, Rubinho, ao Douglas. A senhora, esqueci o nome da senhora, Nilceia. Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Nós protocolamos o projeto Escola Sem Partido aqui na cidade de Osasco e é muito importante esse momento, que é para poder esclarecer para as pessoas o que é, o que não é, as pessoas que são a favor, as que são contra, o porquê são a favor e o porquê são contra. Os esclarecimentos do projeto é muito importante, então é muita honra estar aqui junto com vocês para poder participar desse debate. Muito obrigado, Bruno. Deixei por último, propositadamente, como forma de homenagem, a única mulher representando aqui todo o poder e a gente fala muito, né, do respeito às mulheres, a participação de igual para igual na vida pública, na vida política. Seja muito bem-vindo, Nilceia Fleury Victorino, presidente da FET São Paulo. Oi, Eudes. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos companheiros que estão aí firmes na internet, né, vendo esse programa.
muito obrigada pela oportunidade de vir aqui debater com vocês. E só numa apresentação rápida, eu quero dizer que a FET é a Federação Estadual dos Trabalhadores em Educação, né? Nós representamos no estado de São Paulo mais de 330 mil professores e funcionários, e estamos aqui para participar, para elucidar e para combater o bom combate, não é? Muito obrigada, viu, Eudes? Seja muito bem-vinda também. Conforme a gente acordou nos bastidores, a gente vai fazer um debate um pouco mais informal. Vocês estão acostumados a assistir os debates que a gente faz aqui na Connect TV, muitas vezes com o cronômetro correndo, e a gente tem obrigação, pelo acordo que é feito, de interromper a linha de raciocínio, às vezes, dos debatedores. Desta vez, não. Nós faremos com um pouco mais de maleabilidade nos tempos, respeitando aproximadamente o mesmo direito para cada um dos debatedores, mas principalmente dando tempo suficiente para que eles falem. Conforme o Rubinho citou, e a Nilceia também, essa oportunidade que a Connect TV está ofertando não é só para quem nos acompanha, mas principalmente para quem defende essas teses, porque normalmente tem lá 30 segundos, 40 segundos para falar uma frase de efeito nas grandes emissoras, que muito dificilmente consegue explanar o seu raciocínio lógico a respeito do que cada um deles acredita. Então, a partir de agora, a gente inicia esse debate. E eu vou fazer a pergunta talvez mais importante de tudo que a gente vai falar aqui. Muita gente sabe o que é o Escola Sem Partido, mas a maior parte da população seguramente não tem a menor ideia do que significa. Conforme acordado anteriormente, eu vou passar a palavra primeiro para os representantes do MBL que estão aqui à minha direita. O que é o Escola Sem Partido? Começando por você, Rubinho. Bom, Eudes, o projeto Escola Sem Partido é uma iniciativa que surgiu com o procurador Miguel Najib. O Miguel Najib, ele estava um pouco indignado justamente e revoltado, acho que como muitos pais que estão nos assistindo e devem compartilhar da mesma indignação dele, com a doutrinação ideológica, com a doutrinação que acontece diariamente nas salas de aula. Se a gente fala de doutrinação ideológica, parece uma coisa muito complexa, um bicho de 7 cabeças, mas na verdade nada mais é do que professores que têm um ideal político, normalmente, mas não somente, a esquerda, defensores do PT, do PSOL, essa coisa toda, e eles aproveitam do poder hierárquico que tem em sala de aula para sobrepujar o conteúdo acadêmico, para atropelar a grade curricular e impor a sua visão de história, a sua visão de mundo, a sua visão de política aos alunos, muitas vezes e na maioria delas, inclusive deixando de passar conteúdos verdadeiros, conteúdos críveis, para simplesmente impor a doutrinação. Como eu vi recentemente, foi muito divulgado para o MBL, uma professora de inglês recentemente estava deixando de dar aulas de inglês para propagar o feminismo em português, ou seja, a mesquinha-se a grade curricular para impor essa doutrinação. O projeto Escola Sem Partido é um projeto muito simples, é um projeto enxuto, objetivo, que simplesmente garante aos alunos a liberdade de aprender todo o conteúdo e principalmente a liberdade de escolher qual linha ideológica, qual linha histórica ele entende como mais correta e, principalmente, respeita a matriz moral, a matriz cívica, a matriz religiosa de suas famílias, sem impor qualquer outro conteúdo político. É um projeto objetivo que garante aos alunos em sala de aula conhecer os seus direitos e não ser vítimas de, eventualmente, algum professor malicioso que quer impor seus valores. Muito bem. Bruno, quiser fazer um comentário, complementar a essa explanação inicial? Sim. Como o Rubinho disse, é um projeto bem simples, né? Ele diz apenas 6 deveres do professor, teria que ser colado nas salas de aula, e onde todos esses deveres já são assegurados pela Constituição. Então, é apenas trazer ao conhecimento dos alunos o que é o real dever do professor e o real direito do aluno. Muito bem. Vou inverter a lógica, vou começar pelas damas aqui. Nilceia, eu queria a sua explanação inicial. O que é, no seu entendimento, o Escola Sem Partido? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte: a Escola Sem Partido é um movimento que procurou os holofotes
Vou ser dura? Talvez. Eu sou professora há 32 anos de História, certo? Estou aqui na cidade de Osasco toda semana, dando um curso que a nossa associada aqui, a APOS, está fazendo para gerar empregos, que o prefeito abriu um concurso público, e estou dando aula de LDB, inclusive, né? Então, o que eu posso te dizer? No projeto que está aqui, 6 artigos, que eu li inclusive as justificativas, o que acontece? Esse projeto não tem simetria. Explicar para quem está nos ouvindo o que é a simetria. Ele tem que... A Constituição Federal é a nossa maior lei. A LDB também é uma lei federal. E, para nós, ela é a Constituição da educação. Todos os direitos, deveres, o direito do aluno, o direito do professor, o direito do diretor, o dever de todos eles, estão dentro da LDB. Então, o que acontece com esse projeto aqui? Ele copia a LDB e coloca uma palavrinha ou outra num artigo, num parágrafo, num inciso, e se contraria à Constituição. Ora, não sou advogada, viu, doutor? Sou professora. 32 anos de profissão. Ora, veja bem, a lei diz que todas as outras leis têm que se submeter à Constituição. Então, o município não pode fazer uma lei que modifique ou que altere a Constituição. Então, eu quero pegar nesse aspecto legal e quero dizer o seguinte: falar que professor doutrina, eu tenho sérias dúvidas se essas pessoas frequentaram escola, ou que tipo de escola frequentaram. Porque professor não doutrina, professor dissemina os conhecimentos, entendeu? Religião, cada um tem a sua, e quem tem que dar religião é pai e mãe. Sim. Não é a escola. Muito bem. Completando, Douglas, por favor, seu enfoque do que é o Escola Sem Partido. Na verdade, a Nilceia me deixou quase aqui sem argumentos, né? Mas eu vou aqui dar discorrer em torno dessas questões que foram colocadas. Primeiro, companheiros, não existe neutralidade. O ser humano é um ser político. E quando se coloca da forma que está sendo colocado essas questões de escola sem partido, no nosso entendimento, o que está tentando se impor é a lei da mordaça. Nós estamos voltando à censura que permeou esse país e que atacou e que tentou, né, durante um período da nossa história, impor censura e ataque a professores, a alunos. Me parece que nós estamos voltando a esse perigo. Isso é muito perigoso. E uma questão, Nilceia, que me causa doutrinação. Isso é coisa de quem nunca foi na escola. Porque um educador, ele tem que apresentar as questões aos alunos, os vários pontos de vista, para poder desenvolver um conteúdo. Mas da forma, inclusive, ao estabelecer o que eles entendem que não pode ser trabalhado na escola, é uma forma já de colocar o impedimento para que uma das visões de sociedade seja explorada ao desenvolver um tema com o aluno. Então, a fala do Rubinho, ela é muito clara, né? A escola sem partido, ela vem para combater a doutrina ou combater as ideias de um setor da sociedade. O aluno, ele tem o direito de conhecer todas as visões de sociedade e tomar a decisão, né, que ele tem, que é de fórum íntimo, para que ele se posicione perante a sociedade. A escola, ela não pode, né, de uma forma, estabelecer aí amarras, né, da mesma forma que não pode estabelecer o proselitismo político, tá certo? E essa não é o posicionamento de professores.
né, da maioria dos professores. Muito bem. Eu, antes de dar a próxima etapa do nosso bate-papo, do nosso debate aqui, quero agradecer. A gente está com uma audiência espetacular já neste início de debate. Vou citar apenas alguns dos nossos internautas, telespectadores que estão já fazendo seus comentários, cada um já expondo sua opinião, que é praticamente impossível que a gente leia todos os nomes. Vou citar alguns aqui, ó: Elias Bittencourt, Williams Alves, o Eduardo Muniz, a Marli Laura, Solange Peçanha, o Eckner Carpe, o Marcílio Ramos, João Paulo, Fabrício Carlos, o Micael Nogueira, Edson Roberto, Jonatas Marques, Viviane Hirkman. São muitos aqui. Eu, realmente, ó, só para vocês terem ideia, eu estou passando aqui no meu celular, não para de aparecer novos comentários. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E agora eu vou fazer uma primeira provocação, já até aproveitando o início da fala do Douglas aqui. O Escola Sem Partido, para você, e vou começar com você mesmo, Douglas, é um projeto de mordaça ou um projeto de garantia de liberdade? A garantia de liberdade, ela já está garantido na LDB, na Constituição Federal do Brasil e na Constituição do Estado de São Paulo. Então, o direito à liberdade de expressão, ela está garantida. Inclusive, a LDB e a Constituição Federal, ela fala em pluralismo, né? Então, a Escola Sem Partido, ela é uma tentativa de impor um pensamento único. E pensamento único, né, foi abominado, e nós abominamos, e nós entendemos que não serviu durante a ditadura militar, durante a constituição dos países socialistas, daquela experiência do socialismo europeu, real, do leste europeu. E para nós defendemos uma sociedade plural, uma sociedade onde os trabalhadores ou os estudantes eles possam conhecer as mais diversas posicionamentos e, a partir desse debate plural, ter clareza, né, de como que se constitui a sociedade brasileira. Muito bem. Bruno, coordenador do MBL Osasco, mordaça ou garantia de liberdade? Com toda certeza, garantia de liberdade. E eu digo para você o porquê. Na verdade, ouvindo o Douglas falando, a impressão que dá é que ele está em defesa do Escola Sem Partido. Porque ele fala sobre pluralismo de ideias, né? Artigo 1 da Constituição, no inciso 5, fala sobre o pluralismo político. E o Escola Sem Partido, uma das cláusulas principais é o pluralismo. Liberdade de crenças também é o que defende o Escola Sem Partido. A senhora Nilceia também defendeu a questão da liberdade de crenças. Então, o que dá a entender é que eles defendem o Escola Sem Partido, né? Muitas das vezes, ou a má interpretação, a falta de conhecimento do mesmo, que gera conflitos de ideias, né? Eu analiso o projeto, inclusive, depois eu quero até mostrar o que é os 6 dizeres aqui. As pessoas que não compreendem constitucionalmente o que diz esses 6 deveres, ou elas são mal intencionadas, ou elas faz uma má interpretação, ou mesmo um mau caratismo, porque os 6 deveres são claros e todos constitucionais. Todos constitucionais, garantido, por exemplo, pelo artigo 206 da Constituição, que diz sobre a liberdade de ensinar e aprender. Então, o professor tem a liberdade de ensinar, que não se confunde de forma alguma com a liberdade de expressão. Liberdade de ensinar é uma coisa, liberdade de expressão é outra. Então, não se confunde uma com a outra, entendeu? Muito bem. Nilceia, mordaça ou liberdade? O Escola Sem Partido você enxerga como uma tentativa de quê? Mordaça. Mordaça. Colocar que na escola
você não pode discutir gênero? Como é que fica? Você não pode discutir gênero. Quando se fala escola sem partido, você, e muitos pais, infelizmente, às vezes interpretam isso, porque a palavra sem partido, a frase, dá esse entendimento, que é sem partido político, não é? E não é isso. Quero dizer o seguinte, se a lei maior nossa, se a nossa Constituição já garante a liberdade do povo, já garante a livre manifestação, o pluralismo de ideias, que a escola é laica, o país é laico, por que nós temos que ter uma lei paralela que tenta subverter a ordem de pensamento dos nossos pais? Os nossos pais não são burros, não, desculpa, viu, companheiro? Não são burros nem mal intencionados. Os nossos professores são pessoas que se dedicam, apesar de não serem reconhecidos muitas vezes financeiramente, mas tem o reconhecimento dos pais e dos alunos, que para nós é muito importante. Então, eu penso que falar mau caratismo de quem não entendeu, não. Às vezes as pessoas não entendem exatamente porque não tem aquela preparação ou não tem o pré-requisito para entender. E mesmo assim, quem não entende vai falar, peraí, mas se a Constituição diz que eu sou livre, por que tem que votar uma coisa aqui? E aí eu pergunto aqui, por exemplo, no item 4 do artigo 1º deles, que está escrito assim, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Isso está na Constituição quando diz da laicidade. Não é? Então, não é que nós estamos a favor do seu projeto, nós só achamos que o seu projeto é inútil, porque existe uma lei federal votada, que foi consultados milhões de habitantes, cidadãos que nós tínhamos na época, né? E assim, eu estou abismada com uma fala aqui do feminismo. Eu gostaria de voltar a ele mais tarde, já que você... Teremos essa oportunidade daqui a pouquinho. Nesse momento, vamos falar de Mordaça ou Liberdade, Rubinho Nunes. O Escola Sem Partido é uma lei que vai tentar amordaçar os professores? De forma alguma. A Escola Sem Partido é uma lei que garante a liberdade. Infelizmente, o que a gente está vendo aqui dos debatedores que são contra são pessoas que não conhecem a lei ou, se conhecem, tentam desvirtuar o conhecimento da lei. Leu, mas não soube interpretar o conteúdo da lei, o que muito tem que lamentar, porque é um professor, como a dona Nilceia disse, talvez não conheceu. Ora, a função do professor é conhecer. Se ele não consegue interpretar um texto, tem alguma coisa muito errada com esse próprio professor. Desculpa, mas a senhora não me interrompe. Companheiro entre os seus, eu não sou petista, a senhora não me chama de companheiro. Senhores, vamos agora, lá. Voltando aqui. Vamos voltando aqui, não me interrompa, que eu não lhe interrompi. Vamos continuar. Vamos lá, Rubinho. Mas voltando aqui, há um desconhecimento muito grande sobre o projeto. É uma lei que garante liberdade. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores, o PT, os sindicatos, eles se enraizaram nas escolas, eles se enraizaram entre os professores através de sindicatos, através de benefícios, e ali eles criaram um sustentáculo para doutrinar crianças, roubando o futuro dessas crianças. Ora, com o poder hierárquico que eles têm dentro da sala de aula, eles impõem o conhecimento, eles impõem o que eles entendem por mundo, subvertem o que os pais entendem das crianças. É uma verdadeira subversão da hierarquia de normas. A colega Nilceia falou, mas existe uma Constituição Federal. Na sequência, ela disse, a LDB é a Constituição dos professores, e quis falar em hierarquia. Ora, se existe a Constituição Federal, obviamente a LDB está submetida à Constituição Federal e não se inverte. E mais do que isso, são normas complementares e não paralelas. Novamente, a gente vê uma falta de conhecimento tremenda da dona Nilceia. Mas o que acontece é o seguinte, o Escola Sem Partido, ele complementa para garantir que os alunos não sejam doutrinados. O que a gente se fala muito aqui em direito de professores, se esquece do direito das crianças, que são milhões de crianças que estão na sala de aulas, são doutrinadas diariamente pelos professores, não têm a liberdade de perguntar, não têm a liberdade de questionar e, muito pior, não têm a liberdade de contraditar o professor e dar um pensamento contrário. A liberdade
dentro da sala de aula pressupõe justamente o debate, que justamente os doutrinadores querem impor, seja por bullying, seja pela imposição do conhecimento, seja principalmente na hora de canetar uma prova. Vamos lá. Nós fomos aqui atacados aqui pela... Eu acho que a fala do Rubinho deixa claro, né? Ele quer atacar um setor da sociedade, acusando um setor da sociedade de usar a escola para fazer doutrinação ideológica. Portanto, eu penso que essa fala, quando ele se refere a PT, sindicato, esquerda na escola, ele fica muito claro que ele quer impor uma mordaça, né? Ele quer impor um modelo de sociedade, o modelo que ele pensa que é o melhor modelo de sociedade para a sociedade brasileira. Maravilha, eu vou dar continuidade. Como ele continua, ele citou, teria o direito de responder, mas é só... Eu vou pedir para que vocês, como a gente vai dar continuidade, a gente vai ter um pouquinho de jogo de cintura, mas vamos lá. A próxima pergunta talvez dê continuidade a esse debate na mesma linha de raciocínio, e não é uma pergunta, mais uma vez, é um debate provocativo, mas que a gente quer provocar justamente o raciocínio, a análise individual das pessoas, né? Como indivíduos, cada um vai fazer o seu próprio raciocínio em cima do que está acontecendo no Brasil hoje e nesse debate que acho que é muito emblemático. Vamos lá. Eu vou começar agora, então, com você, Rubinho. É constitucional ou é inconstitucional? Porque a gente vê isso, né, nas redes sociais. Eu queria que você fizesse até, o advogado que faça essa explicação. É constitucional ou não é constitucional? A gente vai rodar essa pergunta para todos. Vamos lá. Bom, com certeza o projeto é constitucional. Infelizmente, a gente vê muitos doutores da lei que não conhecem absolutamente nada de lei. O projeto ele não impõe nenhuma obrigação inconstitucional, muito pelo contrário, ele se baseia no artigo 5º da Constituição e garante a liberdade em sala de aula. Obviamente, os colegas que estão aqui vão falar em liberdade de cátedra e vão fazer uma menção disso com a liberdade de expressão, se esquecendo que dentro da sala de aula não se trata de liberdade de expressão, mas sim o dever de colocar fatos aos alunos. Por exemplo, um professor de história, ele tem o dever de contar a história. A história ela já está escrita, ela já aconteceu. Só que, obviamente, eles tentam de alguma forma impor a própria visão de mundo para a escola. A Constituição Federal Brasileira não veda de nenhuma forma que se verse de algum meio para determinar o conteúdo programático, para garantir aos alunos que eles tenham liberdade. Infelizmente, as pessoas que são contra o projeto são contra justamente porque querem transformar a sala de aula em palanque político. Querem garantir aos alunos, por exemplo, ponto para ir numa passeata do Partido dos Trabalhadores. Querem passar a visão para os alunos, por exemplo, que o Lula é uma pessoa honesta, que ele está encarcerado não por ele ser o bandido que é, mas simplesmente porque ele é vítima de um grande golpe. E é justamente para garantir essa liberdade dos alunos, a liberdade de aprender, compreender e ter os fatos como são e não como querem que os professores querem que seja, que se garante o projeto Escola Sem Partido. Bruno, queria que você completasse já a visão, vamos chamar assim, da direita e da esquerda, claro. Complementa a visão da direita em relação a isso, constitucional ou inconstitucional? Bom, primeiro que foi dito aqui, o artigo 5º da Constituição já garante, o artigo 1º da Constituição fala sobre o pluralismo político, o artigo 206 da Constituição também garante a liberdade de ensinar e de aprender, e não somente dentro da Constituição. Vou dar o exemplo aqui da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que traz lá no seu artigo 12, que é concedida aos pais a liberdade de ensino religioso e moral. Concedida aos pais. Isso não é para a escola, e sim direito dos pais. Então, o que diz o projeto é claramente constitucional. Por exemplo, no Estatuto da Criança e Adolescente, também diz a respeito da proteção aos alunos e o direito dos alunos serem respeitados pelos seus professores. Isso tudo tá, Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, na Convenção dos Direitos Humanos. Então, o projeto está assegurado por todos esses itens. Muito bem. Nilceia, um dos itens, né, que na sua primeira fala você falou a respeito de não haver necessidade de existir uma nova lei, posto que já existe na Constituição. Então, teoricamente, sua visão é que seria inconstitucional, é isso? Sim. Ao contrário do que foi dito aqui, eu realmente não sou uma doutora em leis. Eu conheço muito da história.
Mas nós pedimos a análise do projeto para um coletivo de advogados. E todos esses advogados colocaram que realmente é inconstitucional por causa de algumas palavras que são colocadas. Por exemplo, vou falar aqui para você. O inciso 4º do artigo 1º está dizendo assim: neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Quer dizer, eles estão dando ordens para a Constituição. Eles estão determinando qual é o dever do Estado. O dever do Estado está claro na Constituição. Ela não precisa disso. Tanto é que a nossa Constituição é a Constituição Cidadã de 1988, de Ulisses Guimarães, que foi debatida, amplamente debatida. Quando também eles falam de não se falar sobre a questão de gênero, o professor está proibido. Olha, eu não sei o que fizeram com vocês na escola. Nem sei que tipo de escola que vocês estudaram. Com certeza não foi numa escola pública, ou pelo menos não foi nas escolas que os nossos companheiros professores e funcionários trabalham. Porque eu nunca vi tanto ódio contra um professor, contra um sistema de ensino, como eu estou vendo aqui. Já nos chamaram de tudo, de incompetente, de doutrinadores, de burros, de mal... Como é que é? Mal má intenção, mal intencionados. Gente, pelo menos assim, sabe? Respeito é bom e eu gosto. Douglas, complemento a respeito dessa abordagem, constitucional ou não constitucional? Primeiro, tem uma decisão do Supremo, né? O Estado de Alagoas aprovou na Assembleia Legislativa o projeto da escola sem partido, e o ministro José Roberto Barroso, ele suspendeu por uma medida cautelar. Tá lá, então isso aqui já diz tudo. Tá? Não vou discorrer mais sobre a questão da constitucionalidade. Agora, para quem está nos assistindo, observem que, ao mesmo tempo que se diz que todas as questões que garantem o direito dos alunos está na Constituição, se apresenta um projeto tentando impor algumas questões que é camisa de força, dito pelos próprios proponentes do projeto, que é um projeto para combater a esquerda, para combater o sindicato, para combater um determinado setor da sociedade. Portanto, está claro, foi dito pelos próprios proponentes, né? Eles estão propondo esse projeto para combater um setor da sociedade. E aí, Nilceia, eu fico imaginando nesse projeto, quando ele fala a moral da família, qual família? A religião, qual religião? Né? Porque nós temos aí dentro de uma sala de aula evangélicos, nós temos hindus, nós temos muçulmanos, nós temos cristão ortodoxo, nós temos religiões da matriz africana. Qual é a religião que está sendo apontada aqui nesse projeto? Então, são questões aqui que demandam uma explicação, né? Por parte aqui dos proponentes desse projeto, e para mim está muito claro. E quem está nos acompanhando, sobre a questão legal, o Supremo entrou com uma cautelar em Alagoas. E o que está sendo debatido aqui, na realidade, é tentar assegurar que pessoas que pensam como os membros aqui do MBL que estão aqui, que devem defender a ditadura. Eu penso que eles acham que não existiu ditadura, né? Existiu regime militar, né? Foi revolução, não foi golpe de Estado, né? Eu acho que, Nilceia, daqui a pouco eles vão propor
o Carnaval Sem Partido. Porque a Mangueira fez um carnaval maravilhoso, onde eles colocam que nós precisamos reescrever a nossa história, né? Os nossos heróis são emoldurados. E vários heróis anônimos, que a história oficial não conta, eles contaram na avenida e emocionou a população brasileira e teve uma repercussão internacional. Eu acho que depois do que fez a Mangueira e a Paraíso do Tuiuti lá no Rio de Janeiro, eles vão propor escola de samba sem partido. Essa esquerda está invadindo os lares brasileiros com o carnaval, com essas coisas que tentam colocar a visão deles de história. Vamos lá. Né? Então eu acho que o próximo projeto é o Carnaval Sem Partido. Eu vou iniciar... Só para fazer um contraponto aqui. Rapidamente, para a gente tentar manter o equilíbrio. Primeiro que o nosso amigo Douglas disse é que o Supremo entrou com uma medida cautelar. Na verdade, o Supremo não entra com medida cautelar. Ele julga uma medida cautelar. Não é o Supremo que entra com medida cautelar. Outra coisa, quem julgou foi o ministro Barroso, que, obviamente, tem ali o seu lado, pois foi posto pela ex-presidente Dilma Rousseff. A respeito também de então não escolas existe públicas, neutralidade, né? Você está me dizendo que não existe neutralidade. Só um instante, deixa eu concluir. Ele está dizendo que não existe. No projeto dele, nós ele fala em neutralidade. Nós não interrompemos, só que agora ele está dizendo que não existe neutralidade. Só isso. É bem difícil a gente conseguir manter a ordem quando não tem o respeito mútuo. Referente à escola pública, eu não sei em qual escola vocês estudaram. Eu sim estudei numa escola pública e hoje eu dou graças a Deus de não ter sido ensinado por professores, como a dona Nilceia disse, professores do lado deles. Dou graças a Deus por não ter sido ensinado por esse tipo de professores. E referente a carnaval... Finalizando, só para a gente prosseguir. Sem partido, outro tipo de coisa, isso daí é completamente fora do foco do projeto, então não tem nem que ser Vamos lá, comentado. a gente está falando bastante de doutrinação aqui. Então eu começo essa próxima provocação, para que a gente faça essa reflexão juntos. A doutrinação histórica de esquerda, sim ou não? Um lado diz que sim. Historicamente, há uma doutrinação dentro das escolas voltada para a esquerda. O outro lado diz que não, que isso é uma individualidade e que nunca uma política pública de doutrinação. Então, vamos começar com a Nilceia. Nilceia, tem doutrinação? Tem sistematicamente um projeto para levar as crianças para o pensamento de esquerda? Não, eu disse não. Isso é besteira, sabe? Isso é coisa de quem não tem o que fazer e vai perturbar. Vai na sala de aula para ajudar o professor. Vai lá, a gente topa, tá? Vai lá, vai assistir a aula, vai participar do planejamento, a gente topa. Agora, assim, doutrinação. O que é doutrinação? É fazer o aluno pensar? É ser crítico, é dar textos para ele ler e analisar e deixar que ele pense, que ele debata. Nós não estamos mais na escola da palmatória ou do milho atrás da porta. Tá? Nós estamos na escola de debate. Na escola que, a nosso ver, deveria contar a verdadeira história, não somente a história dos vencedores. Que é o que acontece. Que nós temos nos nossos livros didáticos, são a história dos vencedores. Mas vamos olhar os vencidos, vamos conversar com os índios, vamos conversar com os descendentes daqueles que foram escravizados lá atrás e foram roubados da sua pátria e vieram construir essa daqui. E construíram, colaboraram. E temos aqui milhões de descendentes, tanto de índios como de negros. Aliás, todos nós temos a nossa fatia. E qual é a história deles? Qual é a história do seu vizinho? É isso que nós queremos que os alunos vejam. Não é só o que está escrito e que você vai despejar como vômito em cima deles. Não é isso. Bruno, os livros de história, na sua opinião, não contam a história dos vencidos, só dos vencedores? E dentro desse contexto, não há doutrinação ou há doutrinação? Importantíssima essa pergunta. Inclusive, eu trouxe até aqui um dado. Livros de história que, na verdade, não são
livros de história, tá? Em 2005, o MEC fez a contratação de 10 milhões de exemplares de um livro chamado A Nova História Crítica. Esse livro é do autor Mário Schmidt. Só que o grande detalhe, era um livro de história, mas o autor não era um historiador. E o conteúdo do livro, inclusive as pessoas que estão assistindo, se quiserem pesquisar aí na internet, podem pesquisar, tirem prints aí do que vocês olharem. A Nova História Crítica de Mário Schmidt. As obras não se passavam mais do que panfletagem marxista. Entendeu? Então, se na escola se ensina Marx, mas se perguntar para alguma pessoa se já ouviu falar de Ludwig von Mises, e ela falar que não, pode ter certeza que essa pessoa foi doutrinada. Porque todo mundo conhece o barbudinho Marx, mas Ludwig von Mises não. Se as pessoas já ouviram falar de Ludwig von Mises, mas não ouviram falar, por exemplo, de Milton Friedman, com toda certeza, também foram doutrinados. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que o projeto, como a nossa amiga disse, ele não é um projeto ideológico. O nosso combate não é combate à esquerda, vamos combater a esquerda através do projeto. Não, o projeto ele livra também doutrinações de direita. Hoje nós temos um governo predominantemente de direita e ele também será alvo, digamos assim, das ideias do projeto. Não se poderá ter doutrinação de direita dentro das salas de aula. Douglas, dentro desse tema da doutrinação ou não, e usando sempre um pouquinho da fala do meu antecessor, no caso agora o Bruno, os pensadores de direita têm o mesmo espaço dentro da grade programática que os pensadores de esquerda? E aí vem a provocação. A falta de acesso a essa informação não é uma espécie de doutrinação de esquerda? Então vamos lá. Eu estou começando a ficar espantado com o debate que nós estamos. Porque uma hora a escola sem partido tem que combater os dogmas, combater o PT, combater os sindicalistas, combater a esquerda. Agora já mudou a conversa, viu, Nilcé? E aí eu ouço, né, o meu debatedor aqui, ele dizer, graças a Deus eu não tive nenhum professor de esquerda. Né, os professores dele foram, graças a Deus, todos de direita. E dizer mais, né, que são argumentos que vocês que estão nos acompanhando, né, no detalhe a gente percebe, né, a malícia. Quando apresentei aqui o posicionamento do Supremo quanto à escola sem partido, lá em Alagoas ele fala, mas o Supremo ele é tendencioso. Quer dizer, tem uma questão que eles tentam colocar na cabeça das pessoas com a escola sem partido, que existe neutralidade na sociedade. Eles mesmos estão dizendo que não tem neutralidade. Aliás, não existe neutralidade na sociedade. Né? A sociedade, né, as pessoas elas se posicionam. Qual que é o problema? Eles querem fazer disputa política, o que eles estão dizendo que eles não querem, é o que eles querem fazer com a escola sem partido. Porque, eu não sei se vocês não são professores, obviamente, advogado e o coordenador aí do MBL, mas o professor, quando ele entra... Eu fui professor de Direito. Professor de Direito, ótimo. Então, o professor, quando eu, por exemplo, sou da área de humanas, você não vai colocar um funil no ouvido do aluno e tentar impor o que você quer. Você estabelece o conteúdo e você problematiza os temas para que o aluno, de uma forma crítica, ele consiga, né, ter a visão, ou melhor, né, Nilcé, vamos falar da disciplina, né? Como é que um professor, por exemplo, de geografia, ele vai conseguir explicar os problemas sociais na cidade de São Paulo, se ele não partir do princípio que São Paulo é uma cidade desigual, porque existe uma desigualdade na sociedade, e que o Morumbi e o Paraisópolis têm relação, né? Então, você tem que colocar o aluno para refletir,
para que ele entenda esse conteúdo, né? E é isso que nós fazemos na sala de aula. E, na verdade, quando se estabelece aqui, voltando lá no início do debate, se está tudo na Constituição, para que precisa de escola sem partido, Nilceia? Vamos lá. Né? Vamos dar continuidade aqui. Rubinho, faz parte ainda da rodada normal aqui. Rubinho, e aí? Na tua abordagem, existe uma doutrinação, existe espaço similar para todos os pensamentos ou não? Bom, com certeza existe uma doutrinação, mas sim, tem que haver o espaço similar para todos os pensamentos. O que a gente vê aqui da retórica do colega Douglas ou eu quero acreditar que é uma incapacidade cognitiva, do contrário seria uma grande aula de má fé que ele está dando aqui no debate, porque no primeiro ponto ele disse que o STF entrou com uma cautelar. Na verdade, o Estado do Alagoas impetrou uma cautelar que foi deferida pelo ministro Barroso, sim, ministro indicado por Dilma Rousseff, mas eu acho que eles devem ter vergonha da Dilma Rousseff, alguma coisa do gênero, porque basta falar no nome dessa sua infeliz que foi impeachmentada justamente pela sua incapacidade argumentativa, que causam um certo frenesi. Mas fato é que a população como um todo, por exemplo, não tem confiança no STF. A gente viu o circo protagonizado na última semana, obviamente para beneficiar bandidos como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Cunha. Mas voltando ao tema em comento, a própria argumentação que eles trazem dá conta de que existe a doutrinação. Porque primeiro eles arguem que o Estado ele prega o pluralismo e na sequência eles dizem que não há neutralidade entre as pessoas. O que a gente não quer aqui, a gente não está dizendo que o professor ele tem que ser neutro, ele tem que ser apartidário. Ele pode ter a vida política dele, a senhora não me interrompa, ele pode ter a vida política dele e na vida pessoal dele. Dentro da sala de aula ele tem o dever de expor os fatos. E aqui a gente está diante de uma professora que disse claramente a todos que ela simplesmente reconta a história. Ela pega o livro, ela diz que o livro conta as histórias dos vencedores e ela resolve contar as histórias dos vencidos, coisa que não está no conteúdo programático. Ela está fazendo careta aqui, provavelmente ela esqueceu o que ela falou, talvez seja amnésia. Mas o que está acontecendo é o seguinte, a senhora não me interrompa. A gente vem, a senhora não está numa sala de aula, a senhora não pode. Vocês estão vendo aqui uma professora interrompendo uma pessoa que tem uma opinião contrária, é o que ela faz dentro da sala de aula. Mas, continuando aqui para concluir, é justamente contra esse tipo de posição que a gente se impõe. Eu tenho absoluta certeza que se um professor entrar dentro da sala de aula dos filhos de vocês, caso tenham, assim como se entrasse dos meus, caso eu tivesse, para contar que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro quer enaltecer Jair Bolsonaro, ou enaltecer Ciro Gomes, ou falar que o AS não está envolvido em esquema de corrupção, eu com certeza ficaria tão revoltado quanto. Porque não cabe ao professor impor valores políticos para os alunos, mas sim ao professor levar fato aos alunos. Não cabe ao professor impor a sua posição, mas sim levar conhecimento aos alunos. Infelizmente, e aí eu falo muito do exemplo do PT, porque a grande maioria dos professores, talvez por estarem vinculados a sindicatos, a gente sabe como funcionam os sindicatos, né? Eles tenham ali a tendência de impor os valores dele perante os alunos. Mas caso houvessem, e eu sei que devem existir doutrinadores de direita, a linha nossa é exatamente a mesma, não tem que haver doutrinação, tem que se preservar a liberdade da criança. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma parte importante, que cada um de vocês, eu vou dar a liberdade para vocês, eu vou convidar um de vocês a fazer uma pergunta e escolhe quem responde do lado de lá, uma rodada simples de uma pergunta só de cada um de vocês e pode direcionar para os debatedores contrários. Antes, porém, quero agradecer mais uma vez, vou citar mais alguns nomes apenas, a Viviane Passarelli, a Rafaela da Hora, Carlinha Sampaio, Kelly Santos, Lucy Helena, Tamires Caroline, Roméria Lima, o Jonatas, e tem mais um monte de gente aqui. Nós já atingimos a marca de 20 mil visualizações, 20 mil pessoas acompanhando pelo Facebook apenas. A gente ainda não tem o número das pessoas que estão nos acompanhando através do nosso aplicativo, ConnectV
Play e ainda também não temos os números a respeito das pessoas que nos acompanham pela televisão mesmo, oficialmente lá no canal 10 da Megabit, mas já são números expressivos e a gente tem certeza que provavelmente bateremos alguns recordes de audiência aqui. Que bom, independente da opinião pessoal de cada um, que vocês, né, nosso público, demonstre interesse por aprender, por ouvir, inclusive o contraditório, e a gente segue nessa linha com os nossos debates na Connect TV. Vamos lá. Eu vou começar com o Bruno. Bruno, você pode escolher um dos dois debatedores contrários para fazer uma pergunta, evidentemente que pautada no Escola Sem Partido. Claro. Para eu fazer essa pergunta, eu queria mostrar para as pessoas que estão acompanhando o que é o projeto. Rapidamente. Tá? Eu trouxe aqui um banner de o que é o projeto a ser colado nas salas de aula. Tá? E eu vou pedir aqui para o Rubinho segurar para mim. O projeto... eu vou fazer uma gentileza só para... Pensando em televisão... Então não sei se consegue ter facilidade na leitura. Não, mas eu leio. Então tá? Segura só para mim. Artigo 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses e opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Se nós tirarmos aqui a palavra não, ficaria: o professor se aproveitará da audiência cativa dos seus alunos para promover os seus próprios interesses. Um segundo item. Eu vou ler agora o item 3, tá? O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Se eu tirar a palavra não, ficaria: o professor fará propaganda político-partidária em sala de aula, incitará os seus alunos a participar de manifestações e atos públicos e passeatas. Agora eu pergunto aos colegas, tirando a palavra não, vocês concordam com esses itens? Se vocês concordam, desculpa, são doutrinadores, são mal intencionados e mau caráter. Você faz a pergunta, então, escolhe um deles e faça a pergunta. Sim. Não, a pergunta é essa: se eles concordam, se eu remover a palavra não daqui, mas se eu escolhe remover... para quem que você está fazendo essa pergunta? Pode ser para o Douglas. Douglas. Se remover a palavra não, dará o direito a eles, então eu queria saber se eles concordam com isso. Douglas? Primeiro, que é proibido fazer campanha e entrar com bottom de partido ou qualquer referência a qualquer tipo de candidatura. Isso é um ponto, isso aí está na legislação, não precisa desse projeto. Se os professores que entram com camisa do Lula livre Rubinho, na sala de aula. Tá. Rubinho, vou pedir para que aguarde. Então, hoje, já existe legislação que impede, né, o proselitismo político, que impede que os professores, funcionários, façam a propaganda. Então, portanto, é letra morta o que o Rubinho apresenta nesse projeto. E o Rubinho, não, perdão, aqui eu vejo que o Rubinho é maior e o Bruno é menor e eu faço a confusão aí na hora de fazer a menção. Tá bom, vamos lá. Ok, respondido então pelo Douglas. Nilceia, por favor, pode fazer uma pergunta, escolhe qual dos dois debatedores. Vou pedir para que não se repita, então. O Rubinho obrigatoriamente depois faz para a Nilceia. Nilceia, por favor, sua pergunta. Primeiro, deixar aqui meu protesto veemente de falar, de dar a entender, no mínimo, que eu estou com Alzheimer, né? Porque se eu acabei de falar e eu paro de falar, ele acha que eu esqueci. Então, isso é um desrespeito à minha condição de mulher, à minha condição de idosa e da minha condição de professora. Quero deixar aqui veemente o meu repúdio, tá? E aí eu vou aproveitar, viu, doutor? Vou lhe perguntar, o senhor é feminista? Essa pergunta? Rubinho. Pô, a senhora acho que não vai me ver no meio da Avenida Paulista defecando numa foto. Mas
Com certeza eu sou a favor da igualdade entre todos. Eu acho que todas as pessoas são iguais. Inclusive é o que diz a Constituição. São todos iguais perante a lei, sem distinção de credo, cor, raça, religião. E eu acho que é isso que tem que ser preservado. Eu sou contra vitimismo, eu sou contra leis que separam as pessoas por tipo de pele, por gênero. Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas como iguais. Eu costumo dizer, na verdade, que as pessoas têm que ser tratadas como seres humanos que todos são. Agora, quanto ao repúdio que a colega fez, apenas uma ponderação. Se a senhora se propõe a debater, se a senhora se propõe a criticar, a senhora também tem que se propor a receber críticas e a ser debatida. Ok. Pergunta feita, resposta feita. Resposta dada. Agora é a sua vez, Rubinho. Para não me alongar muito, eu queria que a professora Nilceia citasse 3 escritores de economia de direita, que não sejam Mises e Milton Friedman, como ele mencionou. Apenas 3. 3 o quê? 3 escritores de economia ou de política de direita, da dita direita. Eu não sei, sabe por quê? Porque você só lê esquerda. Obrigado. Não, vamos deixar o mal a educado, resposta o moleque. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu não sei? Porque você não leu. Não, querido. Não estudou, é porque eu não trabalho com ideologia partidária dentro da escola. Eu não trabalho nem com esquerda nem com direita. Eu trabalho com conteúdos. Eu trabalho com crítica. Eu trabalho com os meus alunos do ensino fundamental e médio a questão de humanidade, de solidariedade, de igualdade, sabe? Isso. Eu pensei que a senhora ministrasse história. Rubinho. Então você mostra o quanto ignorante que você é quanto à escola e principalmente ao estudo de história. E quanto desrespeitoso você é. A gente está vendo aqui doutrinação em sala de aula. Eu gostaria muito de que houvesse a reciprocidade no respeito. Ok. Vamos dar continuidade. Pergunta feita, resposta feita. Resposta dada. Se eu não me perdi, é o Douglas que vai fazer uma pergunta, é isso? Você me permite só uma coisa? Ele falou defecando na Avenida Paulista. Por quê? Ele viu alguma mulher defecando na Avenida Paulista, é isso? Sim, eu estou perguntando para o Douglas. Em fotos do Jair Bolsonaro em frente ao MASP da Avenida Paulista. A senhora não entende nem de história contemporânea, quanto mais de história para dar aula, né? Pelo amor de Deus. A pergunta agora é do Douglas e ele pode, na verdade, acho que obrigatoriamente ele tem que perguntar para o Rubinho, é isso? Se eu não me perdi? Não. É pro Bruno, então o Douglas obrigatoriamente tem que perguntar para o Bruno. Primeiro, aqui no projeto aqui apresentado pelo Bruno, fala muito no conceito de... Eu preciso saber qual que é o conceito de moral, que está aqui, moral, dos costumes, da religião, da família. Eu quero que você conceitue, quando vocês, no projeto, colocam aí a moral da família... a religião da família, como é que no projeto aí se desenvolve, como é que o professor, isso aqui me parece que é a moral de uma parte da sociedade, de uma religião, como é que é isso? Segundo, eu vou voltar novamente... São 2 perguntas ou uma só? Não, uma pergunta complementar a outra, a gente vai ter essa flexibilidade combinada anteriormente. Vamos lá, Douglas. Primeira pergunta é qual é a moral? Qual a moral, qual a religião? E o complemento da pergunta? O complemento da pergunta eu volto lá para a questão, tem uma decisão do Supremo. Portanto, se tem uma decisão do Supremo, o advogado aí, eu acho que eu não sou um advogado, mas ele pode responder, né? O Supremo é a instância máxima da justiça e, portanto, né, o projeto que está sendo apresentado aqui, no meu entendimento, né? Os advogados podem falar melhor do que eu, está prejudicado. Muito bem. Bruno, a sua resposta para a pergunta feita pelo Douglas. Vamos lá. Eu vou ler para você, claramente dentro do projeto, que a sua resposta está aqui. Tá? No que tange à educação religiosa e moral, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vigente no Brasil, estabelece em seu artigo 12 que os pais têm o direito em que seus filhos recebam a educação religiosa e moral, e que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Ora, cada família tem a sua
o seu próprio conceito e a sua própria religião. Então, cabe à família a educação moral e religiosa. Agora, aqui não diz o nome de uma religião, Bruno, e não diz o que é uma moral. Tem famílias... Deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Tem família que de uma determinada instituição religiosa, outra família segue outra instituição religiosa. Eu vou até citar um ponto que aconteceu, é um fato, tem vídeos na internet, um processo que uma escola perdeu para uns pais, pois a escola obrigava que todos os dias as crianças fizessem uma oração. Então, ligando aí a religião cristã, faziam ali uma oração. Porém, havia uma garota que não frequentava a religião cristã e ela pedia para o professor para que ela pudesse se ausentar daquela oração. E isso não foi autorizado pela professora. Ela teve que ser obrigada a fazer aquela oração. Ela fez a reclamação aos pais, os pais entrou em contato com a diretoria da escola e a escola foi processada e a escola perdeu o processo. E agora, referente à colocação dele, mais uma vez, referente ao Barroso, aquele Barroso da Dilma e etc., o que foi feito é unilateral e não colegiado. Então, não é uma decisão unânime, foi uma decisão do ministro Barroso e não de todo o colegiado. Muito bem. A gente vai já, eu não sei, para os senhores... Eu não sei se para o público de casa, mas o debate acalorado e muito bem, com muito poder de argumentação muito bom dos nossos debatedores, fez com que o tempo voasse. A gente já está na fase final, né, do nossa 1 hora de debate proposta. Mas eu quero chamar um vídeo, é isso, produção? Para que vocês saibam, a gente fez esse debate dentro do estúdio de chroma key aqui do nosso espaço aqui da Connect TV em Osasco, mas nós temos um auditório aqui ao lado, onde alguns amigos e acompanhantes, companheiros, colegas dos nossos debatedores estão assistindo ao vivo e a nossa equipe fez uma matéria rapidamente. Vamos mostrar esse vídeo dos bastidores do nosso debate. Boa noite, pessoal. A gente vai perguntar aqui para o pessoal da plateia da Connect TV o que estão achando sobre o nosso debate hoje do Escola Sem Partido, tá bom? Tudo bem, Tafarel? O que você está achando do debate hoje? Primeiro, é uma forma democrática de você debater ideias, né? A Connect TV, mais uma vez, está na frente colocando temas polêmicos que a sociedade discute e a Connect TV traz esse debate à baila. É um debate muito importante e interessante. Está de parabéns à Connect TV. Estou achando excelente, né? São duas frentes e um assunto extremamente importante hoje. Por quê? Porque nós não podemos vivenciar um retrocesso de tudo que nós conquistamos até hoje. Isso é muito perigoso, né? Então, o que me deixa assim, um tanto triste no que eu estou vendo no debate infelizmente, talvez a falta de respeito. Nós percebemos aí duas frentes, onde uma frente está só num ataque partidário. Isso é triste. Então se perdeu aí a discussão de escola sem partido. Aqui não é uma discussão partidária, aqui é uma discussão do assunto. E o que as pessoas estão, eu estou vendo ali duas pessoas se mostrando extremamente no ataque, né? E eu quero deixar claro aqui para vocês também, o professor, ele sabe o quanto ele lutou para conseguir a democracia, o seu direito de cátedra, o seu direito de estar dentro de uma sala de aula, educando. Isso é importante, nós não podemos perder isso jamais. Eu acho excelente esse debate, eu acho que não pode parar por aqui, né? Porque a gente está percebendo que existe uma certa, um certo conflito muito grande em respeito às pessoas que estão ali e que conhecem a educação, e não é de pouco, são mais de 30 anos, porque são professores. Então, eu tenho que levar muito a sério isso, porque quem realmente conhece a sala de aula é quem é professor e quem está lá. Eduardo, gostaria de saber a sua opinião sobre o nosso debate hoje aqui na Connect TV. Sim, o tema é bastante polêmico, entretanto democrático, né? Democracia prevalece e por hora está bem acalorado, está bem interessante. De certa forma é uma oportunidade única, né?
para o munícipe aqui de Osasco, né, onde o projeto está sendo implementado, né, e de certa forma ele está sendo transparecido de uma forma correta, né, porque às vezes ele tem sido criticado de uma forma até sem conhecimento, né, alguns têm atacado o projeto até mesmo sem conhecimento, sem saber quais são as suas virtudes. E então é uma oportunidade para o munícipe, o telespectador da Connect TV tá aprendendo a conhecer e se inteirar de verdade o que é o projeto lá e ter sua opinião, né? Sem ser influenciado de uma forma sem que possa conhecer o projeto. Tá joia, muito obrigado pela sua opinião, viu? A gente volta já com mais opiniões aqui do pessoal da Connect TV. Muito bem. Muito obrigado aí a toda a equipe da Connect TV, esforçadíssima, uma equipe enxuta, mas que trabalha demais. Obrigado a todos que estão contribuindo, inclusive as pessoas que contribuíram desde antes para a formatação desse debate, entraram em contato com os debatedores, nos ajudaram a fazer essa produção, que eu acho que já comprova ter atingido o seu objetivo de debatermos com clareza esse assunto. A gente já ultrapassou a marca de 25 mil visualizações e como já é tradição, seguramente esse número no mínimo dobra. Então a gente vai atingir, sem nenhum risco de errar, mais de 50 mil pessoas só pelo Facebook. Os números a respeito do aplicativo e da audiência pela TV a gente não consegue apresentar hoje ainda, mas posteriormente nós divulgaremos. Senhores e senhora, a gente chega a esse final de debate. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês para as considerações finais e desde já agradeço imensamente. A gente sabe o quão importante é esse debate, a gente sabe o quão importante que a gente fale com bastante democracia e clareza de qualquer assunto nesse nosso país e sabemos também que dispor do seu tempo, sair das suas casas, sair das suas rotinas profissionais para virem debater e se expor, inclusive, né? Peço encarecidamente que o nosso público que está acompanhando e está participando, já passamos de 1000 comentários, para vocês terem ideia, que entendam e respeitem o adversário ou quem contrapõe a sua própria opinião e que os nossos debatedores não sejam alvo de nenhum tipo de ofensa ou coisa desse tipo através das redes sociais. O espírito não é esse. Que o contraponto seja filosófico, que seja ideológico e não pessoal dentro das redes sociais. Tenho certeza que o nosso público educado, respeitador e democrático, como tem sido aqui da Connect TV, vai entender e vai respeitar essa forma. Eu vou começar então as considerações finais. Bruno Santos, coordenador do MBL Osasco, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença e pela participação. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Obrigado ao Rubinho por ter vindo também, aos professores que aqui estão e a todos que têm acompanhado o debate democrático. E aqui dentro da nossa cidade, o projeto está tramitando na Câmara Municipal. Nós estamos sim articulando com os vereadores, também já temos uma conversa com o prefeito a respeito do projeto. E nós vamos continuar defendendo essa pauta e continuo dizendo que o que falta, na verdade, para a maioria dos professores ou é falta de conhecimento ou é mau caratismo. Porque até mesmo uma das telespectadoras que foi entrevistada ali, ela, numa conversa comigo, disse que o projeto tinha aproximadamente 70 páginas e o projeto é apenas 2. Então mostra o completo desinteresse em saber a real causa por qual ela luta contra. Então, é isso. Queiram entender, de fato, para poder defender com clareza, porque sem conhecimento de causa fica difícil ter um debate justo. Muito obrigado, Bruno. Passar a palavra para o Douglas Martins Iso, presidente da CUT São Paulo. Desde já também agradeço de dispor seu tempo, de vir até Osasco. É um prazer sempre recebê-los em nossa cidade. Suas considerações finais. Maravilha. Eu acho que primeiro, assim, se a doutrinação, viu, Nilceia, e quem está nos acompanhando, ela fosse
tão bem feita na escola, se a escola fosse uma fábrica de doutrinação de vermelhos, de comunistas, de esquerdistas, eu acho que nós não teríamos eleito, né, esse presidente, que eu não vou fazer comentário, né? Presidente que o ministro da Educação soltou, inclusive, aquela orientação para as escolas, né, cantar o hino nacional e o lema da campanha do presidente: Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Então, se a doutrinação, se ela fosse eficiente, teria, né, a gente não estaríamos nessa situação. E segundo, o nosso proponente aqui desse projeto, ele falou em religião. Na escola você não discute religião, né? Nós vivemos um estado laico, né? E, portanto, esse debate, ele não é facultativo aos pais das crianças aí pedirem o ensino religioso. E aí a gente tem que ficar muito atento aos maus caráteres, né? Porque o ano que vem tem eleição, né? E existe toda uma estratégia de candidatos, de oportunistas, que tentam colocar um debate na sociedade para se promover, né, politicamente, e usar como bandeira eleitoral. Aliás, né, tem grupos aí que, a partir de 2013, foram para as ruas dizer que não eram políticos, mas na realidade depois o que se observou exatamente que são políticos, disputaram a eleição, e é justo, viu, Niceia? Eu tenho o meu partido, eu tenho o meu posicionamento político, e eu me posiciono. Eu não me escondo atrás de estratégias aí para poder tentar garantir, né, politicamente, a viabilidade política num segundo momento. Então, prestem atenção, o que foi em 93 eram contrapartidos, estão dentro de partidos, fizeram a disputa eleitoral, que acho que é justa, mas o que não é justo, que é mau caratismo, é enganar a população com um discurso que é contra partido, que é contra a organização partidária e que é o novo, né? A gente viu o que é o novo, né? Nós tivemos uma experiência aí que nós estamos vendo o que é o novo, né? Aliás, estão utilizando-se desse tipo de debate para tentar, de forma, né, sutil, de uma forma muito... isso é um estelionato perante a sociedade, falar o novo, né? É a nova política, que agora vai ser tudo novo. E a gente está vendo que é tudo farinha do mesmo saco e uma farinha ruim, né? Nós precisamos esclarecer muitas coisas nesse país, né? Que ainda está pendente explicação acerca de questões que hoje veio a público e, felizmente, ainda não conseguiram calar a imprensa. Mas estão tentando, né? Ameaçando o jornalista, ameaçando as empresas. Para que a gente tenha. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de fazer esse debate e a preocupação nossa. Nós estamos preocupados com a educação, sim. Né, que todas as crianças sejam atendidas na creche, que tenha uma educação pública de qualidade, que os estudantes tenham a oportunidade, né, de chegar à universidade e ter um futuro garantido. Eu acho que esse é o debate central para se discutir educação. Muito bem. Obrigado, Douglas. Passando a palavra para Nilceia, Fleury e Victorino. Na verdade, no início, quem iniciou com a palavra foram eles encerram por uma questão de equilíbrio de forças aqui, tradicional em debates. Não, tradicional em debate. Normalmente as pessoas não querem iniciar, então como eles iniciaram, eles encerram também. Tudo bem, sem problema. Nilceia, Fleury e Victorino, presidente da FET em São Paulo, muito obrigado pela presença. Também sempre um prazer recebê-los aqui na nossa cidade e que esse debate tenha contribuído democraticamente para todos. A palavra é sua. Então, eu disse, Osasco, para nós, enquanto militante da POSP, Osasco é uma cidade muito querida, berço da nossa querida Janete Belchamp. Foi uma educadora aqui da cidade, muito reconhecida, valorizada, tanto que tem uma escola com o nome dela, e era uma amiga muito próxima.
Em segundo lugar, eu queria agradecer vocês dois. Sabe por quê? Porque em nenhum momento eu falei em PT. Em nenhum momento eu citei Lula. Em nenhum momento eu citei Dilma. Não é porque eu tenho vergonha deles, não. Muito pelo contrário. Eu tenho muita honra. Mas é que o debate aqui era sobre escola. Não era de partidos políticos, apesar de constantemente... Mas tudo bem, vocês falaram bastante do meu partido e eu fico muito feliz com isso, tá? Fora isso, eu quero dizer... Posso mandar um recadinho para o prefeito? Posso? Deve. Então tá. A palavra é sua, liberdade. Diferente do que estão dizendo por aí, a Connect TV nunca será calada. Que ótimo, adoro isso. Eu queria falar para o prefeito para ele aumentar o número de vagas que ele está abrindo agora para o concurso. Temos tantos professores de tanta qualidade, né? E a cidade precisa mesmo de educadores. Enquanto você tira uma criança da rua, você abre uma escola e você fecha uma cadeia. É isso que nós temos que pensar, não é? É essa a nossa intenção. Então, pedir para o prefeito aí, aumente esse número, porque vai ajudar bastante todo o povo de Osasco. E demais, quero agradecer você, Eudes, por essa simpatia, por esse calor humano. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e estaremos também à sua disposição. Muito obrigado, Tá? E o prefeito com certeza assistiu, que ele é telespectador da Connect TV, que a gente sabe que ele, quando nos encontra aí nos eventos, ele comenta que assiste e tal. Então, certeza que o prefeito Rogério Lins está acompanhando ou vai assistir esse debate posteriormente. Finalizando, Rubinho Nunes, advogado do MBL Nacional. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. As portas sempre estarão abertas para todas as vertentes e filosofias, como a gente sempre apregoa. A palavra é sua. Muito obrigado, Eudes. Quero agradecer a oportunidade da Connect TV, agradecer aos debatedores, Bruno do MBL de Osasco. Bom, todos viram aqui que existem duas correntes do Escola Sem Partido. A nossa corrente, que é das pessoas que buscam a liberdade, que buscam que as crianças tenham liberdade, que possam aprender em sala de aula, que possam respeitar os valores da família, dos pais, que aquilo que você está vendo em casa, ensina para o seu filho, não seja subvertido por um professor. A gente viu aqui também uma professora de história que não conhece muito de história, seja da história, seja de história contemporânea. Por fim, a gente viu o presidente da CUT fazendo um comício político aqui, sequer respeitando o tempo. Uma professora que se diz petista e está ali para ensinar os valores dela em sala de aula. É justamente contra esse tipo de postura, esse tipo de gente que a gente tenta combater com a Escola Sem Partido. Não combater uma ideologia, mas combater que qualquer ideologia seja imposta em sala de aula, que seja garantida a liberdade e, principalmente, que todas as vertentes de conhecimento sejam apresentadas de forma isenta para que seus valores sejam respeitados e que o conhecimento dos seus filhos sejam valorados. Escola não é palanque, escola não é comício, escola não é lugar de fazer política, escola é lugar de ensinar e respeitar o aluno. Muito bem, Rubinho Nunes, mais uma vez, muito obrigado. Quero reforçar esse agradecimento aos 4 debatedores. Não tenho nem palavras para agradecer a participação. Temos aqui 1.200 comentários, e a gente já chega próximo dos 30 mil espectadores pela internet, só pelo Facebook. A gente ainda tem que contemplar posteriormente os números do nosso aplicativo, de quem assistiu pelo site e dos telespectadores que acompanham pela Megabit. Seguramente, somados todos esses números, a gente deve chegar na casa dos 100 mil espectadores. Acho que é um sinal de vitória da democracia, vitória do pluralismo e vitória dos nossos telespectadores que nos contemplam democraticamente diariamente com a nossa programação. Muito boa noite, muito obrigado a todos, e nós voltaremos muito em breve com mais debates, com temas importantes, temas polêmicos e temas que serão muito importantes para o futuro do nosso país. Muito boa noite a todos.